Você já parou para pensar que o maior abalo na história da Ferrari não veio de uma derrota humilhante em pista, nem de uma crise financeira, mas de um carro criado quase como um desafio pessoal, dentro da própria Itália, por uma marca que até então ninguém levava totalmente a sério? E se eu te dissesse que esse carro foi tão revolucionário que a Ferrari tentou barrar seu avanço, cogitou ações legais e acabou sendo forçada a mudar completamente sua filosofia por causa dele? Hoje você vai entender. Porque o Lamborghini Miura não foi apenas um carro bonito, ele foi uma afronta direta ao orgulho da Ferrari. Para entender o impacto do Miura, a gente precisa voltar para o início dos anos 60. Uma época em que a Ferrari era praticamente intocável quando o assunto era carro esportivo de alto desempenho. O padrão era claro: motor dianteiro, tração traseira, carros longos, agressivos e com forte ligação com as pistas. Enzo Ferrari acreditava que carros de rua eram quase uma consequência indesejada das corridas. O verdadeiro objetivo sempre foi vencer campeonatos, e dentro dessa mentalidade, qualquer tentativa de reinventar o conceito era vista com desconfiança. Do outro lado dessa história estava Ferruccio Lamborghini, um industrial extremamente bem-sucedido no ramo de tratores, dono de uma personalidade forte e um orgulho ainda maior. Após se desentender com Enzo Ferrari, Ferruccio decidiu criar sua própria marca de carros esportivos. Mas diferente da Ferrari, ele tinha uma visão muito clara: não queria competir em corridas. Queria construir o melhor carro de rua do mundo. Confortável, potente, refinado e acima de tudo diferente do que existia no mercado naquele momento. O que Ferruccio não esperava é que seus engenheiros pensassem ainda mais fora da caixa. Jovens, ambiciosos e cansados de seguir regras antigas, eles começaram a trabalhar em segredo num projeto completamente fora dos padrões, um chassi com motor central traseiro. Algo que até então era praticamente exclusivo de carros de competição. Colocar um V12 logo atrás do motorista em um carro de rua era visto como algo insano, difícil de controlar, caro de produzir e perigoso para o uso cotidiano. Quando esse protótipo foi apresentado a Ferruccio Lamborghini, a reação inicial foi de choque. Ele não havia autorizado aquele projeto e tinha medo de que aquilo prejudicasse a imagem da marca. Mas após analisar o potencial do carro, Ferruccio tomou uma das decisões mais importantes da história da indústria automotiva. Ao invés de barrar o projeto, ele decidiu seguir em frente, dando liberdade total para seus engenheiros transformarem aquela ideia ousada em um carro de produção. O resultado foi o Lamborghini Miura, apresentado ao mundo em 1966. E desde o primeiro momento ficou claro que aquilo não era apenas mais um esportivo. O Miura parecia um carro vindo do futuro, extremamente baixo, largo, agressivo, com linhas fluidas e um visual que mais lembrava um protótipo de corrida do que um carro legalizado para as ruas. O motor V12 montado transversalmente garantiu uma distribuição de peso inédita, oferecendo desempenho e dirigibilidade nunca vistos em um carro de produção. O problema é que o Miura não apenas chamava atenção, ele humilhava tudo o que existia ao seu redor. Carros que até então eram considerados o ápice da engenharia automotiva simplesmente pareciam ultrapassados ao lado dele. E claro, isso chamou imediatamente a atenção da Ferrari, que até então dominava o mercado de esportivos de luxo sem qualquer concorrência real dentro da Itália. Publicamente, Enzo Ferrari tentou minimizar o impacto do Miura. Chegou a chamar o carro de perigoso, instável e impraticável para uso diário, afirmando que aquele tipo de configuração não fazia sentido fora das pistas. Mas nos bastidores a história era bem diferente. A Ferrari percebeu que a Lamborghini havia quebrado uma regra sagrada e, pior ainda, havia provado que essa regra estava errada. Relatos históricos indicam que a Ferrari tentou barrar o avanço do Miura por meios institucionais, levantando questionamentos técnicos, regulatórios e até legais sobre o projeto, incluindo discussões sobre segurança, engenharia e até possíveis violações de conceitos usados em competições. Não se tratou de um processo formal como vemos hoje, mas houve sim pressão jurídica e política para tentar frear a ascensão da Lamborghini naquele momento. O motivo dessa reação era simples: o Miura escancarava algo que a Ferrari não queria admitir. O futuro dos supercarros não estava mais no motor dianteiro. O Miura entregava uma experiência completamente diferente, mais visceral, mais agressiva, com uma sensação de pilotagem que colocava o motorista no centro do carro, algo que a Ferrari ainda não oferecia em seus modelos de rua. O impacto foi tão grande que clientes tradicionais da Ferrari começaram a olhar para a Lamborghini com outros olhos, algo impensável poucos anos antes. O Miura virou símbolo de status, inovação e ousadia, enquanto a Ferrari passou a ser vista, pela primeira vez, como conservadora demais em certos aspectos. Essa pressão silenciosa fez com que a Ferrari fosse obrigada a fazer algo que jurava nunca fazer: mudar sua filosofia. Alguns anos depois surgia a Ferrari Berlinetta Boxer, o primeiro supercarro de motor central da marca destinado às ruas. Uma mudança radical que só aconteceu porque o Miura mostrou que aquele layout funcionava, era desejável e representava o novo padrão da indústria.
A partir daquele momento, o conceito criado pela Lamborghini se tornou regra. Praticamente todos os supercarros que vieram depois seguiram a mesma fórmula: motor central, foco total na experiência do motorista e design extremo. Mesmo marcas que antes rejeitavam essa ideia foram forçadas a se adaptar. Tudo isso por causa de um carro que nasceu quase como um ato de rebeldia. Hoje o Lamborghini Miura é reconhecido como o primeiro supercarro da história. Não por marketing ou exagero, mas por definição, ele criou o conceito, definiu o layout e obrigou toda a indústria a evoluir, inclusive a Ferrari, que passou de referência absoluta a seguidora de uma tendência criada por sua maior rival. E o mais impressionante é lembrar que tudo isso começou como um projeto quase clandestino, feito por engenheiros jovens que acreditavam que dava para ir além do que o mercado aceitava. O Miura não venceu campeonatos, não bateu recordes oficiais, mas venceu algo muito maior, venceu o ego da Ferrari e reescreveu as regras do jogo automotivo. E se você curte esse tipo de conteúdo sobre história, a tecnologia e as curiosidades do mundo automotivo, já segue o canal Velocidade Oculta para não perder os próximos vídeos. Aqui, a paixão por carros vai muito além do volante.